Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra com o seu coração nessa noite, com o tema Seja Constante. Olha para quem está do lado e pergunta assim: você é constante? Olha para quem está do outro lado e pergunta assim: você é constante? Eu ouvi muitas risadas por aí. Não senti muita firmeza. Mas é um tema que é muito importante nós compartilharmos, porque é algo que a nossa geração, é algo que nos nossos dias nós temos sofrido muito, temos muitas dificuldades, e é isso que eu quero compartilhar no seu coração nessa noite. Sabe, a constância, ela é uma característica em comum de todos os homens e mulheres da Bíblia, ou fora da Bíblia, que viveram o cumprimento total das promessas de Deus. A constância, ela é uma característica em comum de todos os homens e mulheres da Bíblia ou fora da Bíblia, que viveram o cumprimento total das promessas de Deus para a sua vida. Quem tem promessa para a sua vida aqui? Quem tem palavra para a sua vida aqui? Amém? Então a constância, ela precisa ser algo que faz parte, cara, de quem nós somos. E eu quero compartilhar isso com você porque é uma das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado nesses dias. A gente está vivendo dias em que as coisas, elas mudam muito rápido, não é verdade? A trend do Instagram hoje é uma, na semana que vem já é outra, sabe? A nossa geração há alguns anos queria uma coisa, hoje já não quer mais a mesma coisa, hoje já quer outra coisa diferente. Nós buscávamos algo ontem, hoje já não queremos mais. E a gente vive em um mundo em que é constante a mudança, é tudo muito rápido. E no meio de tudo isso, às vezes a gente acaba se deixando levar por essa cultura da rapidez, essa cultura da agilidade, essa cultura, sabe, da precipitação. E aí a gente acaba deixando de ser constante em muitas coisas, em muitos setores que são importantíssimos para a nossa vida. Importantíssimo para a nossa vida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não fomos chamados para constantemente mudar. Fala assim: fomos chamados para constantemente permanecer. Nós não fomos chamados para constantemente mudar, mas nós somos chamados para constantemente permanecer em Jesus. Nós somos chamados para constantemente permanecer naquilo que Ele liberou sobre a minha vida, naquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Há pouco você levantou a mão porque você tem uma promessa sobre a sua vida. Você levantou a mão porque você tem uma palavra sobre a sua vida. Você está aqui, e eu sei que hoje, na grande maioria do nosso público aqui hoje, por exemplo, nós somos imigrantes. E eu sei que se você sentar para conversar com a grande maioria dos imigrantes que estão aqui, todos eles vão dizer assim: eu estou aqui porque Deus me enviou para esse lugar. Eu estou aqui porque Deus me movimentou. Eu estou aqui porque Deus tem algo para mim. Sabe, e eu acredito nisso. E essa é uma das coisas que eu sempre falo com a minha esposa. Eu sempre falo para ela assim: Bela, a gente tem que permanecer firme, porque o que a gente está gerando aqui é algo que ninguém vai poder roubar. O que a gente está gerando aqui é algo que vai transcender, é algo que vai mudar a história da nossa família. O que nós estamos gerando e construindo aqui é algo que vai mudar a história dos nossos filhos, é algo que vai mudar a história da próxima geração, entende? Então, se você está aqui, eu sei que muito provavelmente você está aqui porque você está embaixo de uma palavra, você está embaixo de um direcionamento. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, em sermos constantes. Porque uma das estratégias que o diabo ele mais tem usado nos nossos dias é te levar a ser inconstante em tudo o que você se propõe a fazer. Por quê?
Porque o diabo sabe que se ele te levar a desistir, o diabo sabe que se ele te fizer parar, o diabo sabe que se ele te fizer atrasar um pouco, não se trata apenas de você, se trata também das pessoas que serão tocadas por aquilo que Deus está gerando através de você. Quem consegue entender isso? Diz amém. Entende? Então, uma das estratégias que o diabo mais tem usado é nos distrair, para que nós não sejamos constantes naquilo que nós temos como propósito, naquilo que nós temos como princípio de vida, naquilo que nós temos como missão de vida, porque ele sabe que se ele te parar, ele pode parar a próxima geração da sua família. Ele sabe que se ele te parar, ele pode parar aquilo que o Senhor semeou no seu coração. Mas eu creio e eu declaro nesse momento sobre a sua vida, levanta a sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não vai parar. O diabo não vai parar o seu coração. O diabo não vai parar a sua vida. Você vai continuar avançando de forma consistente. Você vai continuar avançando de forma constante. Em nome de Jesus, você não vai desistir. Você não vai perder o foco. Porque aquilo que Ele colocou e semeou no seu coração vai se tornar uma realidade. Aquilo que você está construindo não é algo que alguém pode roubar, não é algo que alguém pode tirar de você. Aquilo que você está construindo é algo sobrenatural, é algo no mundo espiritual, é algo que vai mudar a história da sua casa. Os seus pais eram de um jeito, você é de um, os seus filhos serão de outro. Os seus pais enfrentaram coisas, você enfrentou as suas, e você vai vencer coisas que os seus pais não conseguiram vencer. Você vai vencer pecados que os seus pais não conseguiram vencer. Você vai vencer dificuldades que os seus pais não conseguiram vencer. E você vai vencer isso porque a sua próxima geração não vai precisar enfrentar esse Golias. A sua próxima geração não vai precisar enfrentar esse pecado, porque isso já vai ter sido quebrado na sua família. Isso já vai ter sido quebrado no seu coração. Em nome de Jesus. Então é importante que nós sejamos constantes. Olha para quem está do lado e fala assim: seja constante. E é isso que nós precisamos viver. Quais são os tipos de inconstância que nós enfrentamos hoje em dia? Inconstância espiritual, inconstância emocional, inconstância nos relacionamentos, inconstância no trabalho, inconstância nos estudos, inconstância na igreja, inconstância espiritual. Semana você está bem, semana você não está bem. Semana você ora, está jejuando. Semana você tá dando voadora na cabeça do diabo. Semana você está dando voadora no peito do capeta. Semana você está tirando o demônio no tapa. E semana você está lá, daquele jeito, querendo voltar, querendo desistir, não consegue orar, não consegue jejuar, sabe? Inconstância emocional. Tem gente que semana está bem, está empolgado, está feliz, está com expectativa, mas aí aparece alguma coisa, uma dificuldade, e na próxima semana, eu não sei, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou voltar para trás. Inconstância nos relacionamentos. Tem gente que não consegue se relacionar. Tem gente que começa a se relacionar, faz uma amizade aqui, depois na próxima semana aquela pessoa já não presta mais para você. Depois naquela próxima semana você já não quer mais, aquela pessoa não aguento mais e não sei o quê, sabe? E não só nas amizades, mas também nos relacionamentos amorosos. Tem gente que não consegue, sabe, se relacionar. Tem gente que não consegue se permitir. Tem gente que não consegue avançar. Inconstância no trabalho. Tem gente que trabalha um mês em um lugar, outro mês em outro lugar, outro mês em outro lugar. Tem gente que não consegue dar uma constância. Inconstância nos estudos. Tem gente que começa algo e para, faz o primeiro semestre e para, faz o primeiro mês e para, paga a matrícula e desiste. Tem gente que é inconstante na igreja. Tem gente que está aqui,
Tem semana que no começo está aqui todos os dias. No começo está aqui, servindo até no coffee, servindo em todos os lugares. E de repente a pessoa some. Inconstância na igreja, sabe? Mas são coisas que nós precisamos vencer. São coisas que nós precisamos assim hoje tomar consciência. Que o Espírito Santo ministre o nosso coração. Que o Espírito Santo traga luz à nossa mente nessa noite. Que o Espírito Santo traga luz ao nosso coração nessa noite. Porque a gente precisa ser constantes. Em Hebreus 10, 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. 2 Timóteo 4,7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Só quem vai receber a coroa de Jesus aí, põe a mão na cabeça assim e fala: eu não vou desistir, eu vou continuar. Então nós precisamos ser constantes. Só que, o que nos leva à inconstância? E é isso que agora eu quero compartilhar com você. O que nos leva a viver inconstância muitas vezes na nossa vida? Quero compartilhar com você 4 coisas que geralmente nos levam a um ambiente ou a um momento de inconstância na nossa vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é a necessidade de aprovação das pessoas. Necessidade de aprovação das pessoas é algo que nos leva a viver muitas vezes inconstância. Por quê, Tiago? Porque quando nós nos importamos mais com a opinião das pessoas do que com a promessa de Deus, nós corremos o risco de parar ou de desanimar. E eu quero trazer um exemplo para você. O exemplo de Noé. Noé e a arca de Noé. Olha que interessante, Noé ele recebeu a informação de que ia chover e ele recebeu uma missão para construir a arca. Ele recebeu a informação de que ia chover e ele recebeu a missão de construir a arca. E durante 100 anos, durante 100 anos, aproximadamente, ele trabalhou afinco, todos os dias, na construção da arca. Olha que doideira, mano. 100 anos fazendo a mesma coisa. Detalhe. Em um tempo aonde as pessoas nunca tinham visto chuva cair do céu. Em um tempo onde as pessoas nunca nem sabiam o que era a chuva que caía do céu. Noé, ele recebeu uma palavra, uma informação, e ele recebeu uma missão. E eu imagino que durante esse tempo, o tanto que as pessoas falaram a respeito daquilo que ele estava construindo. Eu imagino que durante esses 100 anos, pessoas da própria família dele o chamaram de louco, de maluco. Eu imagino quantas pessoas tiraram sarro. Eu imagino quantas pessoas falaram que ele era maluco, porque ele estava construindo algo para uma coisa que nunca tinha acontecido na terra. A Bíblia diz que ainda não tinha chovido, mas ele tinha recebido o quê? Uma informação do céu. E eu falo para você, imagina se ele tivesse parado para ouvir aquelas pessoas que não tinham ouvido o que ele ouviu de Deus. Imagina se ele tivesse parado para ouvir aqueles que não tinham ouvido o que ele ouviu. Fala para quem está do seu lado assim: para de dar ouvidos
para quem não ouviu o que você ouviu de Deus. Se você ouviu de Deus que era para você estar aqui, então para de dar ouvido às notícias. Se você ouviu de Deus que era para você estar aqui, então para de dar ouvido às pessoas pessimistas. Se você ouviu alguma coisa de Deus para a sua vida, se você ouviu uma palavra, se você ouviu assim: ei, eu tenho um chamado, eu tenho uma palavra liberada sobre a minha vida, mas ninguém na minha família, Tiago, nunca foi ordenado a pastor antes. Ninguém na minha família nunca fez isso. Ninguém na minha família nunca viveu isso. Ninguém na minha família nunca conquistou isso. Ninguém na minha família nunca desfrutou disso. Mas eu tenho uma palavra. Então para de dar ouvido a quem não ouviu o que você ouviu de Deus. Se você ouviu de Deus, você precisa confiar. Se você ouviu de Deus, você precisa acreditar. Se você ouviu de Deus, você precisa ser constante. Olha para quem está do lado e fala assim: seja constante. Segunda questão que nós precisamos tomar cuidado e que nos leva muitas vezes a viver a inconstância na nossa vida: falta de organização pessoal. Pergunta para quem está do lado: se eu abrir o teu guarda-roupa, como é que está? Olha, a falta de organização pessoal, a falta de organização da própria vida, é um fator que tem nos atrapalhado muitas vezes na busca pela constância. Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30, diz assim, eu vou ler para você: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quem aqui, seja honesto agora, quem aqui nunca começou algo e depois não deu conta de terminar devido a tanta responsabilidade que você já tinha assumido? Quem aqui já passou por isso? Por quê? Porque muitas vezes nos falta o quê? Organização da nossa vida. E isso é um problema que muitas vezes vai nos levar à inconstância. E o que a gente precisa fazer em relação a isso? A gente precisa entender que a gente precisa ter uma lista de prioridades na nossa vida, cara. A gente precisa ter uma lista de prioridades. O ponto importante é você saber dar prioridade para as coisas que realmente são prioridade. Vida com Deus, família, trabalho e estudos, tempo de desfrute. Organiza a sua vida. Assim como diz aqui no livro de Lucas: quem é o homem que se põe a construir uma torre, que se põe a construir algo, sem antes calcular aquilo, sem antes calcular o custo daquilo? E muitas vezes impulsionado pela emoção do fazer, pela emoção do ser, pela emoção do ter, nós nos inscrevemos na academia em janeiro, pagamos o ano todo na fé, meu Deus, e quando chega fevereiro, quando chega março, você já não vai mais, você já desistiu, você já parou. Por quê? Porque você não calculou se você dava conta daquilo ou não. Você não calculou se ia ter tempo para aquilo ou não. Você não calculou as coisas, sabe, a sua rotina, a sua semana, quantas horas eu tenho, o que eu tenho que fazer. E dentro de tudo aquilo que eu tenho que fazer, o que é prioridade para mim? Vida com Deus é prioridade para mim, cara. A minha família é prioridade para mim. Sabe, o meu trabalho, os meus estudos são prioridades para mim. Sabe,
os meus momentos de desfrute com os meus amigos, com a minha família, é prioridade para mim. Então organiza. Então coloca isso, se for necessário, em uma tabela, coloca isso numa lista, sabe? Mas é importante, porque se você não fizer isso, muito provavelmente, você vai ser alcançado pela inconstância. Você vai começar algo e você não vai conseguir dar conta daquilo que você começou. Terceira coisa, que é importantíssima e que nós muitas vezes fazemos muito, que é viver isolado das pessoas. Olha, todos nós fomos criados com o propósito principal de relacionamento. Primeiro o relacionamento com Deus e depois o relacionamento nosso com as pessoas. Então é impossível alguém que vive isolado das pessoas, alguém que caminha sozinho, alguém que vive sozinho, é impossível uma pessoa dessa permanecer constante durante toda a sua vida, e eu vou te explicar o porquê. Porque a vida, ela é uma grande troca de experiências. Hoje, alguém pode ter aquilo que você precisa, e amanhã você pode ter aquilo que aquela pessoa precisa. Então a vida, ela é uma grande troca de experiências. A vida é um grande compartilhar. No livro de Provérbios, capítulo 27, no versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, se você caminha sozinho, se você não tem amigos, se você não tem um GC, se você não tem pessoas que você pode contar, se você não tem pessoas que você pode abrir o seu coração, porque ninguém aqui é super homem ou super mulher, ninguém aqui é o homem de ferro. Todos nós temos sim os nossos momentos difíceis, os nossos dias difíceis, e a Bíblia diz assim, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O homem, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao versículo 10, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha para quem está do seu lado, ou procura alguém aí e fala assim: pode contar comigo. Fala, você não está sozinho. Se você cair, eu vou te levantar, mas se eu cair, você me ajuda a me levantar. E juntos nós vamos caminhar em constância. Juntos nós vamos caminhar em constância naquilo que Deus tem para a nossa vida. Juntos nós vamos caminhar em constância para aquilo que Deus tem para o nosso coração, para essa estação, para os nossos dias. Os meus conselhos para você: escolha caminhar com pessoas que te confrontem. Seja você, se esteja namorando, casado ou ainda não, ou se você está solteiro, escolha caminhar com pessoas que te confrontem. Escolha caminhar com pessoas que olhem nos seus olhos e digam a verdade a seu respeito. Pessoas que não estão com você ou caminhando só com você, só por interesse, só por aquilo que você pode oferecer. Escolha amigos, escolha um relacionamento, escolha alguém que tenha coragem de te confrontar quando você estiver errado. Escolha alguém que tenha coragem de te confrontar quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em parar, quando você estiver pendendo para um caminho errado. Escolha alguém que te ajude a permanecer constante. Quantas e quantas vezes eu também já senti vontade de parar, eu também já senti vontade de desistir. E quantas vezes, a Bela, eu lembro de uma vez que nós estávamos sentados no sofá e a gente tinha que ir para um GC, isso ainda lá no Brasil. E eu estava muito
muito triste, mano. Estava muito angustiado e pensando em desistir. E estava frustrado e pensando em parar. E aí eu lembro que ela olhou, apontou o dedo e falou assim: você seja homem, você assumiu, você vai e você faz. Mesmo sem vontade, você vai lá e você faz porque você disse que você ia fazer. Então, tenha do seu lado pessoas que te impulsionem, pessoas que te joguem para cima. Tenha do seu lado pessoas que não tenham medo de confrontar o seu coração. Tenha do seu lado amizades verdadeiras que não estão com você só por interesse. Mais um conselho que eu tenho para te dar: escolha caminhar com pessoas que amem Jesus. Escolha caminhar com pessoas que amem Jesus. Essa será a sua melhor e maior amizade. Pessoas que amem o coração de Jesus. Pessoas que estão alinhadas com o propósito de Jesus. Pessoas que estão alinhadas com o coração de Jesus. Pessoas que vão te impulsionar no seu chamado. Pessoas que vão te impulsionar no seu ministério. Pessoas que vão te ajudar. Escolha caminhar com pessoas que têm uma mentalidade madura. Escolha caminhar com pessoas maduras emocionalmente. Escolha caminhar com pessoas maduras espiritualmente. É importante isso, porque isso vai te ajudar no seu momento de instabilidade. São pessoas que vão te impulsionar. São pessoas que vão te jogar para frente, que vão te jogar para cima. Escolha caminhar com pessoas que têm uma visão de futuro. Escolha caminhar com pessoas que tenham uma visão de futuro. Pessoas que olham lá na frente e sabem o que elas querem, sabem aonde querem chegar, sabem quem elas querem se tornar em Deus, sabem o que é que elas querem construir. Escolha caminhar com essas pessoas. Escolha fazer parte de um GC e aceite ser discipulado. Escolha fazer parte de um GC. Essa vai ser a melhor escolha da sua vida. Caminhar com pessoas que vão estar ali para amar o seu coração, que vão estar ali para caminhar junto com você, que vão estar ali para te ajudar, para te dar um suporte, para te dar um sustento, porque nos seus momentos de instabilidade, nos seus momentos de fraqueza, aquelas pessoas vão te abraçar, aquelas pessoas vão segurar na sua mão, ali você vai ser discipulado, ali você vai ser direcionado. Escolha caminhar com essas pessoas. Escolha caminhar com essas pessoas. Sabe, você não pode viver isolado. Você não pode viver sozinho. E eu sei que nós estamos aqui, como eu já disse, e a grande maioria do nosso público, a grande maioria da nossa galera são imigrantes, são pessoas que muitas vezes vêm sozinhos. São pessoas que muitas vezes deixaram toda a família, deixaram tudo. E quando você chega aqui, você não pode caminhar sozinho. Você precisa grudar no braço de alguém. Você precisa se ajuntar com alguém, porque isso vai ser importante para que você seja constante. E por último, se o pessoal do louvor puder vir, nós logo já vamos orar. Por último, que eu quero compartilhar com você, que você precisa estar atento, porque senão isso pode te levar a um momento de inconstância na sua vida. É que muitas vezes nós somos inconstantes, porque nós temos a falta de um destino definido. Muitas vezes nós não temos, ou nós temos a falta de um destino definido. Existem pessoas que nunca ouviram Deus. Existem pessoas que não sabem o que deseja, que não sabem para onde vai, e esse tipo de pessoa aceita qualquer opinião. Quem não sabe o que quer, quem não sabe para onde vai, quem não sabe o que está construindo, quem não sabe o que Deus tem para a sua vida, aceita a opinião de qualquer pessoa, aceita qualquer caminho, aceita qualquer atalho, aceita caminhar com qualquer tipo de pessoa. E muitas vezes a falta de um destino definido na nossa vida nos leva a viver momentos de inconstância. São pessoas que simplesmente estão vivendo a vida no estilo Zeca Pagodinho.
Quem sabe como é o estilo Zeca Pagodinho? Todo mundo caiu, não adianta, Grace. Todo mundo caiu. É o estilo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Todo mundo vivendo a vida no estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não sabe o que está construindo, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que tem para a sua vida, e principalmente não sabe o que Deus tem para a sua vida. E talvez o que falta para mim, o que falta para você hoje, é que a gente precisa ouvir hoje um direcionamento de Deus, para que você possa ter consciência do seu destino. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria que você ficasse de pé, porque isso é algo muito importante, muito importante. Um pai, ele tem uma voz muito ativa no destino de um filho. Ouça isso com muita atenção. Um pai tem uma voz muito ativa no destino de um filho. E talvez seja isso o que te faltou até aqui. Talvez o que te falta é saber, é ter ouvido a voz de Deus, te dizendo qual é o destino da sua vida, direcionando o seu coração, direcionando os seus dias, direcionando o seu futuro. No livro de Isaías, capítulo 30 e no versículo 21, diz assim: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, este é o caminho. O que o profeta estava dizendo aqui, ele estava profetizando a respeito da nação de Israel, uma nação que era inconstante, uma nação que, se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver que é uma nação que vivia em círculos. É uma nação que ela pecava, se arrependia, voltava para Deus. E aí de repente ela pecava de novo, se arrependia e voltava para Deus. E aí o profeta, em um dos momentos em que ele estava profetizando a respeito da nação, ele diz assim: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Este é o caminho, siga-o. Essa é uma noite onde Deus, Ele quer ser uma voz audível na sua vida. Essa é uma noite onde Deus, Ele quer se revelar a você como um pai que está atrás de você, dizendo assim: este é o caminho, este é o caminho. Se você quer ir por ali, não, vai por aqui. Se você quer fazer isso, não, faz aquilo, porque Ele está agora dando um destino para você. E muitas vezes nós somos inconstantes, nós vivemos momentos de inconstância, porque nós não ouvimos a voz de direcionamento de Deus, que nos dá o nosso destino. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Eu não sei se você teve seu pai biológico ou não, e se você teve, eu não sei como foi o seu relacionamento com ele, mas eu sei que o pai, ele tem uma função muito importante na vida de um filho. Eu sei que o pai, ele tem uma função muito importante na vida de um filho. Eu sei que o pai, ele dá a voz de direcionamento. O pai, ele dá a voz de direcionamento para o futuro, para quem o filho vai se tornar, para quem o filho vai ser. E aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite no nosso coração e na nossa vida, Ele quer nos dar uma voz de direcionamento, cara.
Ele quer nos dar uma voz de direcionamento, para que nós sejamos constantes, para que nós sejamos constantes. Você não vai parar, você não vai desistir, mas você precisa ouvir a voz do céu, você precisa ouvir a voz de Deus. Deus quer direcionar o seu coração, Deus quer direcionar os seus passos, Deus quer direcionar a sua vida, Deus quer direcionar o seu futuro. E não importa se você não teve essa voz até aqui, não importa se você não teve um pai, ou se você teve um pai, mas esse pai não te deu esse direcionamento. Isso já não importa mais, isso já não importa, porque hoje, nesse momento, o Espírito Santo de Deus está aqui. Isso já não importa, porque hoje, nesse momento, o Espírito Santo de Deus quer te abraçar, Ele quer te envolver, Ele quer direcionar a sua vida, Ele quer direcionar os seus próximos dias, Ele quer direcionar o seu coração, Ele quer direcionar quem você é. Nós declaramos nessa noite, nós declaramos nessa noite, declare isso nesse momento, declare isso nesse momento, declare isso nesse momento. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Nesse momento, quero fazer uma primeira oração sobre a sua vida, e eu quero, com as suas mãos sobre o seu coração, se você ouviu essa palavra sobre constância, e você fala assim: Tiago, eu quero ser constante, eu quero ser constante na minha vida espiritual a partir de hoje, eu quero ser constante em todas as outras áreas da minha vida. Tiago, hoje eu quero ouvir esse direcionamento de Deus para mim. Eu quero que hoje Deus, Ele me aponte o meu destino. Sabe, se você está aqui nessa noite, você já é de Jesus, você já caminha conosco, mas se você quer ser constante, nós queremos orar por você, eu quero orar por você. Eu quero te convidar nesse momento, eu quero te convidar a vir aqui mais à frente, porque nós vamos orar por você, nós vamos orar juntos por você nesse momento. Se você está aí, você fala: Tiago, eu quero buscar a constância na minha vida, eu quero buscar a constância no meu coração, eu quero buscar a constância do céu para mim, daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para os meus dias, para o meu futuro. Se você quer buscar isso nessa noite, nós vamos orar por você. Você pode vir aqui, nós vamos orar com você, nós vamos te abraçar. Não precisa se sentir envergonhado, todos nós estamos buscando a mesma coisa, todos nós estamos no mesmo caminho, no mesmo caminho, no mesmo caminho. Se você quer isso, se você quer buscar essa constância, os nossos líderes, os pastores que estão aqui vão orar por você nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
constância a partir de hoje. Constância a partir de hoje. Não vamos mais caminhar sozinhos. Não vamos mais caminhar isolados. Nós vamos caminhar em conjunto. Nós vamos caminhar em propósito. Nós vamos caminhar juntos numa missão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com seus olhos fechados ainda nesse momento, nós precisamos fazer mais duas orações antes de nós encerrarmos. Se você está aqui nessa noite com a sua mão sobre o seu coração e você nunca entregou a sua vida para Jesus, você está aqui nessa noite, talvez é a sua primeira vez ou talvez não, você já tenha vindo algumas vezes, e você hoje, você ouviu essa palavra tocou o seu coração e você quer ter esse relacionamento com Jesus. Você quer ter esse relacionamento com Jesus. Ele quer liberar um destino sobre a sua vida. Ele quer liberar um futuro sobre a sua vida. E você fala assim: Tiago, eu quero isso nessa noite. Eu quero Jesus no meu coração. Eu quero Jesus na minha vida. Ou se você está aqui, você estava afastado, você estava longe de Jesus, você andou longe, você estava afastado, você andou por caminhos distantes, você fez coisas que não devia ter feito, e você está aqui hoje também, e você quer voltar para Jesus, ou se você está aqui nessa noite, e você quer reconhecer Jesus como o seu Senhor, o seu Salvador, queria que você, com seus olhos fechados, nós estamos todos de olhos fechados, você pode levantar uma das suas mãos no seu lugar. Nós vamos orar com você, nós vamos orar por você. Você é precioso, você é preciosa, você é importante para Jesus, você é importante para nós. Nós te amamos, Jesus te ama. Há mais alguém? Nós temos aqui uma irmã, está aceitando Jesus hoje, está voltando para Jesus, glória a Deus, para viver uma vida de constância com Jesus a partir de agora, em nome de Jesus. Pode ter certeza disso, que a partir de hoje, Jesus, ele tem coisas guardadas no coração dele, para o seu coração, e a partir de hoje, ele vai começar a revelar todas essas coisas no seu coração. E nós estamos aqui para poder caminhar com você, nós estamos aqui para poder te ajudar a viver essa nova vida, a viver essa nova estação. Você não caminhar sozinha mais, mas caminhar conosco, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por ela. Nós vamos orar pela Camila. Estenda as suas mãos, feche os seus olhos e comece a abençoar a vida da Camila nesse momento. Jesus, nós abençoamos a vida da Camila nesse momento. Obrigado pelo coração da Camila. Obrigado porque a Camila está aqui hoje. E nós sabemos que ela está aqui porque o Senhor trouxe ela aqui. O Senhor trouxe ela aqui porque hoje é um dia em que o Senhor está abraçando o coração dela novamente. Hoje é um dia que o Senhor está abraçando a vida dela novamente. Pai, nós declaramos a partir de hoje uma nova história sobre a vida da Camila. Nós declaramos um novo tempo sobre a vida da Camila. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Camila, hoje é um dia importante que você está voltando para Jesus. É um dia que nós nos alegramos. É um dia que o céu se alegra. É um dia de festa. É um dia de festa. Nós vamos contar até 3 porque nós temos uma surpresa preparada para você. E assim que nós contarmos até 3, eu queria que você virasse, porque nós temos essa surpresa preparada para você.
sair daqui para viver uma vida de constância em Jesus. Dá glória a Deus aí. Amém. Nós já vamos encerrar, mas você não precisa ir embora correndo. Você não precisa ir embora correndo. Eu queria, se eu ainda não te conheço, se você ainda não tem o meu telefone, se você ainda não tem o telefone da Bela, eu queria te conhecer, eu queria te dar o meu telefone, queria marcar um café com você, queríamos conhecer a sua vida, queríamos caminhar junto com você. Então, se você, na hora que acabar esse culto, junta com a galera, vamos nos reunir, vamos ter um momento de comunhão, amém? E amanhã cedo nós nos encontramos lá para a nossa caminhada, para o nosso pequeno almoço. Vamos estar junto, vai ser um momento de comunhão, de alegria, em nome de Jesus, amém? Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado por cada um que está aqui, que esteve aqui nessa noite. A nossa oração é que nós, ao sair daqui, dessa porta para fora, possamos ter uma vida de constância no Senhor. Que o nosso coração seja constante, que a nossa vida espiritual seja constante, que possamos ter uma mentalidade de constância, para que nós possamos desfrutar, para que nós possamos viver a plenitude, a totalidade de todas as promessas que o Senhor tem liberado sobre cada um de nós. É o que nós oramos e nós agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Faz barulho aí.